Antes de mostrar o game que eu recriei, eu preciso falar pra você sobre o mais novo patrocinador aqui do canal, que é nada mais, nada menos que o World of Warships. Pra você que não sabe, esse é um jogo gratuito para computador sobre batalhas navais com mais de 300 barcos super realistas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O jogo conta com mais de 40 mapas que acabaram de ser atualizados e tipo, cara, isso tá muito lindo. Existem várias classes pra você escolher. Tem os porta-aviões, cruzadores, encouraçados, tem até submarino no game, cada um com sua mecânica e jogabilidade diferente. A opção é o que não falta em World of Warships. Você pode tanto jogar sozinho ou com seus amigos, pois as arenas PVP nunca saem de moda por lá. E não tem problema se você não quiser jogar no PC, o jogo também está disponível para consoles. O link para o download do game vai estar aqui na descrição desse vídeo. E na hora do seu registro, você pode usar o meu código promocional e ganhar um prêmio mais do que absurdo logo de cara. Basta usar o código BRAVO para ganhar 500 dobrões, 1.5 milhões de créditos, 7 dias de conta premium e também escolher entre os 5 navios que estão aparecendo agora na sua tela: o SS Fênix, o cruzador japonês, o encouraçado francês, encouraçado italiano e o HMS Wakeful. Qualquer um assim que você completar 15 batalhas. Fala sério, vale muito a pena. Plants vs Zombies. À primeira vista, uma mistura de zumbis e plantas assassinas não parece uma boa ideia para um game 2D. Mas, meu amigo, o que esse jogo tem de divertido nunca vai ser escrito. A arte dos zumbis, as plantas, os efeitos sonoros, as músicas, tudo é simplesmente impecável. E é óbvio que eu precisava fazer um vídeo sobre esse game, só que assim como quando eu recriei o Cuphead, hoje eu vou mostrar como eu recriei o Plants vs Zombies, só que em 3D. Bem, se você já jogou alguma versão do PvZ, então sabe que o objetivo principal do game é defender essa casinha aqui daqueles zumbis usando plantas bem peculiares. Cada planta possui a sua aparência única, habilidades e custo também. Sim, para plantar você precisa coletar os sóis. E parando para pensar nisso, até que o jogo é relativamente simples. Os zumbis andam em linha reta, em direção à casa, as plantas o destroem, e se eles conseguirem chegar de fato na casa, o jogo acaba. E ao decorrer desse vídeo, você até que vai pensar que foi fácil de se fazer. Só que não foi fácil de se fazer. Todo mundo tá cansado de me ouvir falar da Unreal, essa engine maravilhosa da Epic Games que é gratuita para qualquer um que quiser criar jogos por diversão. E eu escolhi ela para esse projeto, pois eu ando estudando a engine e achei que casaria bem com o momento. Então, sem enrolar, eu criei o meu projeto 3D e coloquei o nome Plants vs Oda. Eu não sei porque eu coloquei esse nome, mas tudo bem. Depois de iniciado, isso aqui era o que eu tinha, um chão sem textura alguma. Um tempinho depois, ajustando para um tamanho relativamente ideal, eu comecei a trabalhar na textura da grama, que, reparando no game original, ela forma meio que vários quadradinhos com tons diferentes de verde. E isso não é feito por acaso. Esses quadriculados meio que ajudam o player a identificar melhor cada bloco do jardim. Então o que eu fiz foi adicionar um tipo de material xadrez mesmo. Adicionei umas cercas branquinhas juntas de umas calçadas e umas ruas para dar uma imersão de cidade. Também não pôde faltar a casa, e eu usei essa cartoon aqui. Não é muito parecida com a original, eu sei, mas ainda é uma casa. Depois de ajustar todas as texturas da grama, deu para notar que os quadradinhos estavam de acordo com o game original, 5 na vertical e 9 na horizontal. E foi aí que eu comecei a procurar por um modelo 3D do primeiro item de defesa do game, o cortador de grama. Esse carinha aqui tem um papel fundamental em Plants vs Zombies. Em algumas fases a coisa fica feia de um jeito que o player mal consegue plantar. Óbvio que os zumbis acabam indo em direção à casa e para ter uma última linha de defesa, o cortador de grama entra em cena e leva todos os zumbis com ele. Sabendo disso, eu baixei esse modelo grátis, joguei na Unreal, posicionei tudo certinho e me dei conta de que para programar eles, antes eu precisava programar os zumbis. E para programar os zumbis, antes eu precisava programar as plantas.
A primeira planta que você começa no game é essa ervilha aqui, que atira sementes nos zumbis. Porém, não foi por ela que eu comecei. O icônico girassol. Essa plantinha aqui talvez seja a mais importante do jogo todo, pois é ela quem produz os sóis, que são usados para plantar todas as outras plantas. Então, para começar, eu baixei esse modelo 3D, só que ele tava meio quebrado. Não importava 100% para Unreal, e como não haviam muitas opções na internet, você sabe o que eu vou fazer, né? Depois de receber esta linda flor do campo, eu importei ela para Unreal, animei no Blender, texturizei e comecei a programar a sua funcionalidade, que assim como no game, ela ficaria toda acesa e droparia os sóizinhos. Nessa parte foi até que simples. O que eu fiz foi programar uma funçãozinha com um delay. A cada 20 segundos as pétalas dela vão ficando cada vez mais amarelas e no final ela spawna um game object de um sol, que pode ser coletado ao clicar nele. E nesse meio tempo eu aproveitei para criar uma espécie de HUD onde as cartas ficariam, que no caso são as plantas mesmo. Por hora vai ficar assim, mas já muda. Eu acabei de falar dela, mas aqui vai de novo. A ervilha pode parecer uma carta simples em comparação às outras que virão, só que ninguém deixa de usar ela. Ela é relativamente barata e cumpre muito bem o seu papel de destruir os zumbis. Então, sem chorar, eu baixei esse modelo 3D, montei a carta na Unreal e criei um sistema simples de tiro ao alvo. Basicamente, toda vez que um zumbi encosta nessa esfera gigante aqui, a ervilha começa a disparar sementes em direção a ele. E foi aí que eu encontrei um empecilho. Para testar esse sistema da ervilha, eu primeiramente precisava criar os zumbis, e o que eu fiz foi usar esse manequim padrão aqui da Unreal. Até que ele é bonitinho. E a única coisa que eu fiz foi programar ele para andar em direção à casa e contabilizar os danos que a ervilha causava. Toda vez que uma semente encosta no zumbi, no caso esse manequim, ela remove 10 da sua vida total. E assim que essa vida chega a 0, ele faz isso. E sim, esse é o cenário do tutorial do game. A única coisa que muda aqui é a grama, então eu acho que eu nem vou falar disso. Na verdade eu vou falar assim. No game original, você começa com apenas uma linha de grama para plantar. Conforme você vai vencendo as fases, vai ganhando novas cartas para usar. A primeira carta que você recebe é o girassol, que eu já fiz. E sabendo disso, eu criei um sistema que identifica a fase que o player está e entrega recompensa específica para ele. No caso dessa primeira, como é o girassol, o game spawna um pequeno girassolzinho no meio do jardim e assim que o player clica nesse girassol, tá meio desenquadrado, mas no game final fica certinho. Confia. Depois que o player clica no botão Next Level, é gerado automaticamente a próxima fase com base no nível em que ele está. Se o jogador estava na fase 2, ele cria o 3. Se estava na 100, cria a 101 e assim até o infinito. Sim, eu fiz isso de novo. Eu meio que tenho uma queda por jogos infinitos. Fazer o quê? Até o level 5 do game, o jogador recebe 5 cartas diferentes. O girassol, a cereja que explode, a noz que simplesmente serve de comida, a batata mina terrestre e a ervilha de gelo. Como eu já havia criado o girassol e a ervilha, era hora de sentar a bunda na cadeira e fazer as outras 4 plantas. E aqui está a nossa belíssima cereja explosiva. Programar a funcionalidade dela nem deu trabalho. Como que ela faz é só explodir, eu apenas criei uma função que detecta o zumbi perto dela, faz ela tremer um pouquinho, até finalmente explodir, levando todos os zumbis que estavam ali. Foi relativamente tranquilo de se fazer, porém não foi a mais fácil. Depois dela, nós temos a carta que eu mais gosto desse jogo. Qual é? Fala sério. Ela só fica paradinha ali, sorrindinha, com aqueles olhos gigantes dela. Como que você olha pra isso e não acha incrível? E aqui, só o que eu precisei fazer foi programá-la pra morrer assim que os zumbis comessem ela. Já a mina terrestre foi um pouquinho diferente. Quando você planta ela no jogo original, meio que demora um pouquinho pra ela ser ativada. E quando isso acontecer, ela sai de dentro da terra. Pra fazer isso, eu simplesmente animei a batata pra ficar desse jeito aqui, toda amassada. E ela fica assim por alguns segundos até ser ativada. Daí ela só sai do chão mesmo e faz o resto.
Com essa pronta, faltava a sexta e última carta, a ervilha de gelo. E olha, eu até que queria falar bastante sobre o processo de criação dessa carta, mas a verdade é que eu só pintei ela de azul e adicionei um efeito de lentidão nos zumbis que forem atingidos por ela. Genial! Com todas as cartas prontas, já era hora de mudar esses manequins aqui. Usando um modelo gratuito da internet, eu apliquei um esqueleto no Mixamo e baixei duas animações para o nosso zumbi, uma de andando e outra mordendo. Depois de programar a mudança dessas animações, deu pra ver que estava funcionando até que bem, só que faltava uma coisinha. Lembra do cortador de grama? Pois é, agora que o zumbi já estava pronto, não tinha motivo para não mexer nele e também nem demorou. Apenas programei o cortador para sair andando, matando todos os zumbis que estivessem pela frente assim que um primeiro encostasse nele. Agora chegava a hora da finalização. Adicionei a clássica música de fundo, os sons de pegar os sóis, as ervilhas, a explosão das cerejas, as batatas, as ervilhas de gelo, os zumbis e mais tudo o que tinha direito. Só que não era o suficiente pra mim. Além de criar níveis infinitos com cada vez mais zumbis, eu tinha que incluir uma coisa, algo que está presente em todos os meus jogos. Ele mesmo, o pudim de AK-47. Toda vez que eu adiciono um pudim nos meus games, ele meio que é um inimigo, mas dessa vez não. Ele vai ser o super trunfo, uma carta rara que custa 400 sóis e que simplesmente aniquila os zumbis.